Testemunhos para a Igreja, volume 9, capítulo 12. Métodos de trabalho. Conjuntamente com a proclamação da mensagem em cidades grandes, há muitas espécies de trabalho a ser efetuado por obreiros de vários dons. Uns devem trabalhar de um modo, outros de outro. O Senhor deseja que as cidades sejam trabalhadas mediante os esforços unidos de obreiros de diferentes habilidades. Todos devem buscar em Jesus a direção, não confiando na sabedoria dos homens, a fim de não se extraviarem. Como cooperadores de Deus, devem procurar estar em harmonia uns com os outros. Deve haver frequentes concílios e fervorosa, sincera cooperação. Contudo, todos devem buscar sabedoria em Jesus, não dependendo só da direção de homens. O Senhor deu a alguns pastores a habilidade de reunir e conservar grandes congregações. Isso exige o exercício de tato e habilidade. Nas cidades de hoje, onde existem tantas coisas destinadas a atrair e agradar, o povo pode não se interessar por esforços medíocres. Os pastores designados por Deus hão de achar necessário empenhar esforços extraordinários para atrair a atenção das multidões. E quando conseguem reunir grande número de pessoas, têm de apresentar mensagens de caráter tão fora da ordem comum para que o povo fique desperto e atento. Têm de fazer uso de todos os meios lícitos para fazer com que a verdade sobressaia clara e distintamente. A importante mensagem para este tempo deve ser apresentada tão clara e decididamente que comova os ouvintes e os leve ao desejo de estudar as Escrituras. Os que fazem a obra do Senhor nas cidades têm de envidar esforço concentrado, perseverante e devotado em favor da educação do povo. Embora devam trabalhar fervorosamente para despertar e conservar o interesse dos ouvintes, têm de, ao mesmo tempo, precaver-se contra qualquer coisa que se aproxime do sensacionalismo. Nesta época de extravagância e ostentação, em que os homens julgam necessário aparentar o que não são para conseguir êxito, os escolhidos mensageiros de Deus devem mostrar o erro de gastar meios desnecessariamente para causar efeito. Ao trabalhar com simplicidade, humildade e gentil dignidade, evitando tudo que seja de natureza teatral, sua obra fará duradoura impressão para o bem. Há necessidade, é certo, de despender dinheiro cuidadosamente para anunciar as reuniões e prosseguir com a obra sobre bases sólidas. Contudo, logo ficará claro que a força de cada obreiro reside não nessas manifestações exteriores, mas na tranquila confiança em Deus, na oração fervorosa, pedindo auxílio e na obediência à sua palavra. Muito mais oração, muito mais semelhança com Cristo, muito mais conformidade com a vontade de Deus devem ser introduzidas na obra do Senhor. Demonstrações exteriores e extravagante dispêndio de meios não realizarão a obra que deve ser feita. A obra de Deus tem de ser levada avante com poder. Precisamos do batismo do Espírito Santo. Precisamos compreender que Deus acrescentará às fileiras de seu povo homens de habilidade e influência que hão de desempenhar sua parte em advertir o mundo. Nem todos no mundo são iníquos e pecaminosos. Deus tem muitos milhares que não dobraram os joelhos a Baal. Há nas igrejas caídas homens e mulheres tementes a Deus. Se assim não fosse, não seríamos incumbidos de proclamar a mensagem: caiu a grande Babilônia. Sai dela, povo meu. Apocalipse 18, versos 2 e 4. Muitos dos sinceros de coração estão suspirando por um sopro de vida do céu. Eles reconhecerão o Evangelho quando lhes for apresentado na beleza e simplicidade com que é colocado na palavra de Deus. Necessidade do trabalho de casa em casa. De importância igual às conferências públicas especiais é o trabalho de casa em casa nos lares do povo. Em cidades grandes há certas classes que não podem ser alcançadas pelas reuniões públicas. Essas têm de ser procuradas como o pastor procura a ovelha perdida.
Tem que ser feito em seu favor diligente esforço pessoal. Sendo negligenciado o trabalho pessoal, perdem-se muitas preciosas oportunidades que, se fossem aproveitadas, fariam avançar decididamente a obra. Em resultado da apresentação da verdade em congregações grandes, desperta-se um espírito de indagação, e é especialmente importante que esse interesse seja seguido pelo trabalho pessoal. Os que desejam pesquisar a verdade precisam ser ensinados a estudar diligentemente a palavra de Deus. Alguém terá de ajudá-los a construir sobre alicerce firme. Nessa ocasião crítica em sua experiência religiosa, quão importante é que instrutores bíblicos sabiamente dirigidos venham ao seu auxílio e lhes abram ao entendimento o tesouro da palavra de Deus. Missão na cidade. Um local de treinamento. Uma obra bem equilibrada pode ser melhor efetuada havendo em funcionamento uma escola de preparo para obreiros bíblicos. Enquanto se realizam as reuniões públicas, deve haver em ligação com essa escola de preparo ou missão urbana, obreiros experientes de profundo discernimento espiritual que possam dar aos obreiros bíblicos instrução diária e que também possam unir-se completamente às conferências públicas que se realizam. E à medida que homens e mulheres são convertidos à verdade, os que estão à frente dessa missão urbana devem mostrar a esses novos conversos como experimentar o poder da verdade em sua vida. Esse esforço unido da parte de todos os obreiros será como uma alavanca colocada no apoio correto, ensinando a reforma de saúde. Como um povo, foi-nos dada a obra de tornar conhecidos os princípios da reforma de saúde. Alguns há que pensam que a questão do regime alimentar não seja de importância suficiente para ser incluída em seu trabalho evangélico. Mas esses cometem um grande erro. A palavra de Deus declara: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. O assunto da temperança em todas as suas modalidades tem lugar importante na obra da salvação. Em conexão com nossas missões urbanas, deveria haver locais apropriados em que aqueles nos quais se despertou interesse possam reunir-se para ser instruídos. Essa obra necessária não deve ser efetuada de modo tão pobre que se faça impressão desfavorável sobre o espírito do povo. Tudo o que é feito deve dar testemunho favorável em prol do autor da verdade, e deve de modo apropriado representar a santidade e a importância das verdades da terceira mensagem angélica. Devem ser estabelecidas escolas de culinária. Devemos ensinar o povo a preparar alimento saudável. É preciso mostrar-lhes a necessidade de abandonar os alimentos não saudáveis. Mas nunca deveríamos advogar um regime que nos faça padecer fome. É possível ter um regime adequado, nutritivo, sem o emprego de café, chá e carne. A obra de ensinar o povo a preparar um cardápio que seja ao mesmo tempo saudável e apetecível é da maior importância. A obra da reforma de saúde é o meio empregado pelo Senhor para diminuir o sofrimento de nosso mundo e para purificar sua igreja. O povo deve ser ensinado que pode desempenhar o papel da mão ajudadora de Deus, mediante sua cooperação com o obreiro mestre na restauração da saúde física e espiritual. Essa obra traz o selo divino e há de abrir portas para a entrada de outras verdades preciosas. Há lugar para todos quantos quiserem efetuar essa obra inteligentemente. Colocar a obra da reforma de saúde como fundamental é a mensagem que sou instruída a apresentar. Deve-se mostrar tão claramente o seu valor que se venha a sentir uma vasta necessidade dela. A abstinência de todo alimento e bebida prejudiciais é fruto da verdadeira religião. Aquele que é perfeitamente convertido abandonará todo hábito e apetite prejudiciais. Pela abstinência total, vencerá ele o desejo das condescendências que destroem a saúde. Sou instruída a dizer aos educadores da reforma de saúde: prossigam. O mundo necessita de cada migalha de influência que pode ser exercida para deter a onda de miséria moral.
que os que ensinam a mensagem do terceiro anjo permaneçam leais aos seus parâmetros. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versos 1 e 2. Possa o Senhor prover com as mais claras mensagens da verdade os que trabalham com a palavra e a doutrina. Se seus obreiros apresentarem essas mensagens com simplicidade, firmeza e toda a autoridade, o Senhor cooperará com eles. Não desprezar os que têm mais posses. Devem os servos de Cristo trabalhar fielmente pelos ricos de nossas cidades, assim como pelos pobres e carentes. Há pessoas que ganham muito dinheiro e ainda são suscetíveis às influências e impressões da mensagem angélica e que, quando a Bíblia e ela unicamente lhes é apresentada como padrão de fé e prática cristãs, serão pelo Espírito de Deus levadas a abrir portas para a propagação do Evangelho. Revelarão uma fé viva na palavra de Deus e usarão os meios que lhes foram confiados para preparar o caminho do Senhor, para endireitar no ermo vereda a nosso Deus. Durante anos temos andado preocupados com a pergunta: como poderemos reunir fundos suficientes para a manutenção das missões que o Senhor tem aberto perante nós? Lemos as ordens positivas do Evangelho e as missões, tanto nos campos nacionais como nos estrangeiros, apresentam suas necessidades. As indicações ou antes as positivas revelações da providência incitam-nos a fazer rapidamente a obra que está para ser feita. O Senhor deseja que homens possuidores de dinheiro sejam convertidos e sirvam de sua mão auxiliadora para alcançar outros. Ele deseja que os que podem ajudar na obra da reforma e restauração vejam a preciosa luz da verdade e sejam transformados no caráter e levados a empregar em seu serviço o capital que lhes foi confiado. Ele deseja que empreguem os meios que lhes emprestou em fazer bem, em abrir o caminho para o Evangelho ser pregado a todas as classes, perto e longe. Não há de ser o céu apreciado pelos homens sábios do mundo? Oh, sim, ali encontrarão eles descanso, paz e repouso de todas as futilidades, toda a ambição, todo o egoísmo. Devemos insistir com eles para que busquem a paz, felicidade e satisfação que Cristo anela conceder-lhes. Insistir com eles para que atentem para a obtenção do mais rico dom que pode ser conferido ao homem mortal, as vestes da justiça de Cristo. Cristo oferece-lhes uma vida comparável com a vida de Deus e um peso eterno de glória muito excelente. Se aceitarem a Cristo, terão a mais elevada honra, honra que o mundo não pode dar nem tomar. Verão que na observância dos mandamentos de Deus há grande galardão. O compassivo Redentor ordena aos seus servos que deem a ricos e pobres o convite para a ceia. Devemos ir pelos caminhos e atalhos, e através de esforços perseverantes e resolutos, conduzi-los para que entrem. Que os ministros do Evangelho se apoderem desses mais ricos do mundo e os tragam ao banquete da verdade que Cristo lhes preparou. Aquele que por ele deu a preciosa vida diz: trazei-os e fazei-os sentar à minha mesa, e eu os servirei. Ministros de Cristo, relacionem-se com essa classe. Não os passem por alto como casos sem esperança. Trabalhem com toda a persuasão possível e, como fruto de seus fiéis esforços, verão no reino do céu pessoas que serão coroadas como vencedores para cantar o triunfante hino do conquistador. Comigo andarão de branco, diz o primeiro e o último, porquanto são dignas disso. Apocalipse 3, verso 4. Pouquíssimo esforço tem sido feito em favor de homens que se acham em posições de responsabilidade no mundo. Muitos deles possuem habilitações superiores, têm meios e são influentes. Esses são dons preciosos que o Senhor lhes confiou a fim de serem desenvolvidos e usados para o bem de outros.
Procurem salvar também os ricos. Roguem-lhes que restituam ao Senhor os tesouros que ele lhes confiou, para que em Nova York e outras grandes cidades possam ser estabelecidos centros de influência dos quais a verdade bíblica, em sua simplicidade, irradie para o povo. Essas pessoas devem ser persuadidas a acumular seus tesouros ao lado do trono de Deus, devolvendo ao Senhor seus bens, habilitando seus obreiros a fazer o bem e promover sua glória. Aumentar o número de obreiros. A força de um exército pode ser medida especialmente pela eficiência dos homens que lhe compõem as fileiras. Um general capaz instrui seus oficiais a exercitar todos os soldados para o serviço ativo. Procura desenvolver o mais alto grau de eficiência da parte de todos. Se ele devesse depender apenas dos oficiais, nunca poderia esperar dirigir com êxito uma campanha. Ele conta com serviços leais e infatigáveis de cada homem em seu exército. A responsabilidade repousa em grande parte sobre aqueles que compõem as fileiras. E assim ocorre no exército do príncipe Emanuel. Nosso general, que jamais perdeu uma batalha, espera de cada um que se alistou sob seu estandarte serviço fiel e voluntário. No conflito final que agora se trava entre as forças do bem e as do mal, espera ele que todos, tanto membros da igreja como pastores, tomem parte. Todos os que se alistaram como soldados seus devem prestar fiel serviço como homens bem dispostos, com um vivo reconhecimento da responsabilidade que sobre eles repousa individualmente. Aqueles a cujo cargo se encontram os interesses espirituais da igreja devem formular planos e encontrar meios pelos quais se dê a todos os seus membros alguma oportunidade de fazer uma parte na obra de Deus. Nem sempre foi isso feito em tempos passados. Não foram bem definidos nem executados os planos para empregar os talentos de cada um em serviço ativo. Poucos estão percebendo quanto se tem perdido por causa disso. Os dirigentes da causa de Deus, como sábios generais, devem delinear planos para fazer movimentos de avanço ao longo de toda a linha. Em seus planos, devem dar atenção especial à obra que pode ser feita pelos membros leigos em favor de seus amigos e vizinhos. A obra de Deus na terra jamais poderá ser terminada a não ser que os homens e as mulheres que constituem a igreja concorram ao trabalho e unam seus esforços aos dos pastores e oficiais da igreja. A salvação de pecadores requer esforço intenso e pessoal. Temos de levar-lhes a palavra de vida, não esperando que eles venham a nós. Oh, pudesse eu falar palavras capazes de despertar homens e mulheres para a ação diligente. Os momentos disponíveis de graça são poucos. Achamo-nos no próprio limiar do mundo eterno. Nenhum tempo temos a perder. Cada momento vale ouro e é excessivamente precioso para ser devotado meramente à satisfação própria. Quem buscará a Deus sinceramente, dele obtendo força e graça para conduzir-se como seu fiel obreiro no campo missionário. Desenvolvimento de talentos. Em cada igreja existem talentos que, mediante o correto enfoque, serão desenvolvidos a ponto de se tornarem um grande auxílio ao mundo. O que agora se necessita para a edificação de nossas igrejas é do aprazível trabalho de obreiros sábios para discernir e desenvolver talentos na igreja, talentos que possam ser preparados para o uso do mestre. Deveria existir um plano bem organizado para o emprego de obreiros que fossem a todas as nossas igrejas, grandes ou pequenas, para instruir os membros como trabalhar para a edificação da igreja e também em favor dos descrentes. São necessárias instrução e educação. Os que estão empenhados em visitar as igrejas devem ensinar aos irmãos e às irmãs os métodos práticos de fazer trabalho missionário. Toda a pregação do mundo não levará os homens a sentirem profundamente a necessidade das pessoas que perecem ao seu redor. Coisa alguma despertará em homens e mulheres com tanta intensidade o zelo abnegado quanto enviá-los a novos campos de atividade em favor dos que estão em trevas. Devem ser preparados obreiros para irem às estradas e atalhos,
Precisamos de jardineiros sábios que transplantem árvores para diferentes localidades e delas saibam cuidar a fim de que cresçam. É positivo dever do povo de Deus ir até as regiões mais distantes. Sejam postas em serviço forças para preparar novos campos, estabelecer novos centros de influência, onde quer que se encontre uma abertura. Que sejam convocados os obreiros que possuam verdadeiro zelo missionário e saiam eles a difundir luz e conhecimento longe e perto. Levem o vivo princípio da reforma de saúde às comunidades que em grande parte ignoram essa verdade. Homens que estão nos humildes caminhos da vida devem ser estimulados a assumir a obra de Deus. Conforme trabalhem, adquirirão preciosa experiência. Existe grande escassez de obreiros e não podemos desperdiçar nem mesmo um sequer. Em vez de desencorajar os que estão tentando servir ao Mestre, deveríamos estimular muitos outros a virem para o campo de trabalho. Serviço alegre. Quem comunga com Deus encontrará abundante trabalho a ser feito para ele. Os que saem no espírito do Mestre, procurando alcançar as pessoas com a verdade, não acharão a obra de atrair almas a Cristo um trabalho desinteressante, sem atrativos, enfadonho. Estão encarregados de uma obra como lavradores de Deus e tornar-se-ão cada vez mais vitalizados ao se entregarem ao serviço de Deus. É uma obra de regozijo abrir as Escrituras a outros. Jovens de ambos os sexos devem ser educados para se tornar obreiros na própria vizinhança e em outros lugares. Que todos apliquem a mente e o coração, a fim de se tornarem sábios no que diz respeito à obra para este tempo, habilitando-se para realizar aquilo para que possuem mais aptidão. Muitos jovens que no lar tiveram uma boa educação devem ser preparados para o serviço e animados a erguer o estandarte da verdade em novos lugares, mediante trabalho fiel e bem planejado. Associando-se com os nossos pastores e obreiros, experimentados em trabalho nas cidades, obterão a melhor espécie de preparo. Agindo sob a direção divina e sustentados pelas orações de seus coobreiros mais experientes, podem fazer bom e abençoado trabalho. Ao unirem seus esforços aos dos obreiros mais idosos, empregando a energia da melhor forma, terão a companhia de anjos celestiais e, como colaboradores de Deus, terão o privilégio de cantar, orar, crer e trabalhar com ânimo e liberdade. A confiança e segurança que a presença dos agentes celestiais lhes trará, a eles e aos seus coobreiros, levá-los à oração e ao louvor com a simplicidade da fé verdadeira. Não deve existir qualquer atraso nesse bem planejado esforço para educar os membros da Igreja. Pessoas plenamente consagradas e que compreendem a santidade e a importância da obra devem ser escolhidas para trabalhar nas grandes cidades. Não sejam enviados os que não se acharem qualificados nesses aspectos. São necessários homens que ergam os triunfos da cruz, que perseverem sob desencorajamento e privações, que possuam o zelo, resolução e fé, tão indispensáveis no campo missionário. Aqueles que não quiserem se envolver pessoalmente no trabalho, eu digo, não sirvam de empecilho aos que estão dispostos a trabalhar, antes deem-lhes estímulo e apoio. Todo esse trabalho de treinamento deve ser acompanhado de intensa busca do Senhor e de seu Santo Espírito. Que isso esteja bem claro aos que estão dispostos a se oferecer ao serviço do Mestre. Nossa conduta é observada pelo mundo. Cada ato é analisado e comentado. Precisa haver diligente cultivo das graças cristãs, para que aqueles que professam a verdade sejam capacitados a ensiná-la a outros, tal qual ela é em Cristo Jesus, da qual eles mesmos sejam exemplos, e assim nossos inimigos não poderão com justiça. Cada ato é analisado e comentado. Precisa haver diligente cultivo das graças cristãs, para que aqueles que professam a verdade sejam capacitados a ensiná-la a outros tal qual ela é em Cristo Jesus, da qual eles mesmos sejam exemplos, e assim nossos inimigos não poderão com justiça dizer qualquer coisa má a respeito deles.
Deus requer maior piedade, santidade de vida e pureza de conduta, de acordo com os elevados e santificadores princípios que professamos. A vida dos obreiros de Cristo deve ser de tal qualidade que os descrentes, observando sua santa conduta e cuidadosa conversação, venham a sentir-se encantados com a fé que produz tais resultados. Esforço pessoal e reuniões campais. A obra em nossas reuniões campais deve ser conduzida não de acordo com os planos dos homens, mas segundo a maneira de trabalhar de Cristo. Os membros da igreja devem ser incentivados ao trabalho. Anjos de Deus dirigirão a abertura de campos próximos e distantes, para que a obra de advertência ao mundo possa ser rapidamente realizada. Deus convoca os crentes a adquirirem experiência na obra missionária e a penetrarem em novos territórios, atuando de modo inteligente em favor das pessoas. Aos que assim procederem, abrir-se-ão as oportunidades de trabalho. Continuando o trabalho com os interessados que aparecem nas reuniões campais, eles serão transformados em auxiliadores em várias linhas, de modo que essas ocasiões devem ser vistas como escolas de treinamento de obreiros. Que os jovens atuem em conjunto com obreiros mais experientes, os quais orarão por aqueles e os instruirão pacientemente. Mulheres consagradas devem engajar-se em trabalho bíblico de casa em casa. Alguns dos obreiros devem atuar como colportores, vendendo nossa literatura ou até oferecendo-a de graça aos que não puderem adquiri-la. Aqueles que se acham verdadeiramente convertidos têm de tornar-se mais e mais esclarecidos em sua compreensão das Escrituras, a fim de serem capazes de proporcionar palavras de luz e salvação àqueles que se acham em trevas e perecendo em seus pecados. Na qualidade de seus coobreiros, devemos esperar por especial bênção e resultados definidos, enquanto lutamos por salvar as pessoas dos enganos de Satanás, para que venham a tornar-se filhos e filhas da luz. Centros de turismo e centros comerciais. Os que, em resposta ao chamado do momento, entraram para o serviço do obreiro mestre, devem estudar seus métodos de trabalho. Durante seu ministério terrestre, o Salvador prevaleceu-se das oportunidades oferecidas pelos grandes centros de comunicação. Cafarnaum, onde Jesus ficava nos intervalos de suas viagens de um lado para outro, se tornou conhecida como sua cidade. Essa cidade bem se adaptava a ser o centro do trabalho do Salvador. Localizada junto à estrada principal de Damasco a Jerusalém e ao Egito, bem como para o mar Mediterrâneo, era uma grande via de comunicação. Gente de muitas terras atravessava a cidade ou ali se demorava para descansar em suas jornadas de um lado para o outro. Ali Jesus podia encontrar pessoas de todas as nações, todas as classes sociais, ricos e poderosos, assim como pobres e humildes. Suas lições seriam levadas a outros países e para muitos lares. Desse modo, era estimulado o estudo das profecias, e as atenções se voltavam para o Salvador, e sua missão era levada perante o mundo. Nestes dias de muita facilidade para viajar, as oportunidades para entrar em contato com homens e mulheres de todas as classes e de muitas nacionalidades são muito maiores do que nos dias de Israel. As rotas comerciais têm se multiplicado 1000 vezes. Deus tem preparado maravilhosamente o caminho. A imprensa, com seus múltiplos recursos, está ao nosso dispor. Bíblias e publicações em muitas línguas, expondo a verdade para este tempo, estão à nossa disposição e podem ser levadas rapidamente para todas as partes do mundo. Cristãos que vivem nos grandes centros de comércio têm oportunidades especiais. Crentes dessas cidades podem trabalhar em favor de Deus na vizinhança de seus lares. Nas mundialmente afamadas termas balneares, praias e centros de comércio turístico, onde fervilham milhares de pessoas em busca de saúde e prazer, devem ser colocados pastores e colportores capazes de atrair a atenção das multidões. Estejam esses obreiros alerta à sua oportunidade de apresentar a mensagem para este tempo e realizar reuniões quando tiverem chance. Sejam ligeiros em aproveitar as oportunidades de falar ao povo.
Acompanhadas do poder do Espírito Santo, apresentem-se ao povo com a mensagem dada por João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 3, verso 2. A palavra de Deus deve ser apresentada com clareza e poder, para que os que têm ouvidos para ouvir ouçam a verdade. Assim, o evangelho da verdade presente será posto no caminho dos que o não conhecem, e será aceito por não poucos e por eles levado a seus lares em todas as partes do mundo. Com zelo incansável, devemos dar a última advertência de Deus aos homens, e qual não deve ser nosso fervor em estudar a Bíblia e nosso zelo em espalhar a luz. Que cada um que recebeu a iluminação divina procure comunicá-la. Os obreiros devem ir de casa em casa, abrindo a Bíblia ao povo, disseminando nossa literatura, falando a outros da luz que lhes trouxe bênção à sua própria vida. Que seja distribuída insistentemente literatura nos meios de transporte, na rua, nos grandes navios que singram o oceano e pelo correio. Uma grande obra deve ser realizada, e os que conhecem a verdade devem apresentar poderosa intercessão pedindo ajuda. O amor de Cristo necessita encher os corações. O Espírito de Cristo precisa ser derramado sobre eles enquanto se preparam para permanecer em pé no dia do juízo. À medida que se consagram a Deus, convincente poder assistirá seus esforços na apresentação da verdade a outros. Não mais podemos dormir nos terrenos encantados de Satanás. Antes devemos empregar todos os nossos recursos e disponibilizando-nos através de cada meio que a providência nos dotou. A última advertência deve ser pregada diante de muitos povos e nações e línguas e reis. Apocalipse 10, verso 11, sendo-nos garantida a promessa: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Fui instruída a chamar a atenção de nossos pastores para as cidades que faltam ser trabalhadas e a instar com eles a fim de que, por todos os meios possíveis, abram caminho para a apresentação da verdade. Em algumas das cidades onde a mensagem da segunda vinda do Senhor foi antes proclamada, somos obrigados a iniciar o trabalho como se fosse um campo novo. Por quanto tempo ainda serão passados por alto esses campos estéreis, essas cidades difíceis? Sem demora, deve o lançamento da semente começar em muitos, muitos lugares. O Senhor requer de seus servos um espírito pronto a sentir o valor das pessoas, discernir os deveres a cumprir e atender às obrigações que o Senhor lhes confie. Precisa existir uma devoção que considerará qualquer valor terrestre como insuficiente para ser colocado em lugar da obra a ser empreendida no encaminhamento das pessoas ao conhecimento da verdade. Pastores, preguem as verdades que resultam no trabalho pessoal em favor dos que estão sem Cristo. Incentivem o esforço pessoal de todos os modos possíveis. Lembrem-se que a obra do ministro não consiste meramente em pregar. Devem antes visitar as famílias nos lares, orar com elas e abrir diante delas as Escrituras. Aquele que desempenha fiel trabalho fora do púlpito alcançará 10 vezes mais do que aquele que restringe a ele suas atividades. Que nossos ministros levem sua carga de responsabilidade com temor e tremor, buscando sabedoria do Senhor e suplicando constantemente por sua graça. Que façam de Jesus o seu modelo, estudando diligentemente sua vida e colocando todos os dias em prática os princípios que o dirigiram em seu serviço enquanto esteve na terra. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Aí se encontra a receita para a cura de todos os que se acham enfermos mental, física e espiritualmente. É esse o presente de Cristo a todos os que o buscam em sinceridade e verdade. Ele é o poderoso curador. É-nos apresentar então um outro convite: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 29 e 30.
Ao usarmos o jugo de Cristo e aprendermos dele lições de mansidão e bondade, encontraremos descanso na fé e na confiança. Constataremos que o jugo de Cristo é suave e que seu fardo é leve.